Fogo Morto, de José Lins do Rego. Essa é a segunda parte do livro, capítulo 4, primeiro vídeo dessa parte. Chegou a abolição e os negros do Santa Fé se foram para os outros engenhos. Então lembre-se, então, nós estamos em 1888, né? Chegou a abolição e os negros do Santa Fé se foram para os outros engenhos. Ficara somente com o seu Lula o boleeiro Macário, que tinha paixão pelo ofício. Até as negras da cozinha ganharam o mundo, e o Santa Fé ficou com os partidos no mato, com o negro Deodato sem gosto para o eito, para a moagem que se aproximava. Uma coisa que é interessante ver é que é surpreendente aqui que os negros não quiseram ficar, né? Para mim pareceria muito natural. Você pensa, bom, todos os caras aboliram a escravidão, então todo mundo vai embora, né? A gente sente aqui que o Santa Fé é mais ou menos uma exceção no que concerne a isso. E pensando um pouquinho mais faz todo sentido, né? Porque você iria para onde? Tá bom, você é livre. E aí? O que você vai fazer? Você vai para Cidade Grande, 1888? Vai construir o teu próprio engenho? Não tem muita coisa o que fazer, né? Então, era de se esperar que se você fosse um negro escravo em um desses engenhos que te tratassem mais ou menos bem, né? Não batessem em você, não te torturassem, que você ficasse por ali mesmo. Ora, melhor ter o que comer e trabalhar bastante do que passar fome pelo mundo afora, né? Lembre-se que o fato de chegar à abolição é uma coisa boa, mas é um passo, deveria ser um passo só no processo, né? Não estudei muito sobre isso, mas a gente sabe que a princesa Isabel, quando aboliu a escravidão, ela tinha todo um plano para que não fosse só, não, tudo bem, você está liberto, vai, seja livre, seja feliz, né? Você feliz aonde? Sem comer, sem nada, né? Então, parece que a princesa Isabel tinha todo um plano, né, a longo prazo, para ir aos poucos dando cada vez condições melhores para esses negros libertos. Parece também, eu uso parece para mostrar o meu nível de certeza aqui, tá? Mas quando houve o golpe da proclamação da República, simplesmente a nova República não prestou muita atenção nisso, né? Então, um negro está livre, então cada um que se vire, né? Bom, é claro que não é o caso dos negros ficarem aqui no Santa Fé, ninguém quer ficar num engenho com um coronel desse tipo e com um feitor desse tipo, né? E o Santa Fé ficou com os partidos no mato, com o negro Deodato, sem gosto para o eito, para a moagem que se aproximava. Só a muito custo apareceram trabalhadores para os serviços do campo. Onde encontrar mestre de açúcar, caldeeiros, purgador, o Santa Rosa acudiu o Santa Fé nas dificuldades e seu Lula pôde tirar a sua safra pequena. O povo cercava os negros libertados para ouvir histórias de tortura. Fazia-se romance com o sofrimento das vítimas de Deodato. Quando o carro do capitão Lula de Holanda passava, corria gente para ver o monstro, todo bem vestido, com a família cheia de luxo, que ia para a missa. Um jornal da Paraíba falara em crimes da escravidão e nomeava o Santa Fé, o Itapuá, como de senhores algozes. Dona Amélia leu o artigo e chorou com as palavras impiedosas. Não era assim. Tudo aquilo perturbava a vida do Santa Fé. Lembre-se que aqui o narrador assume a visão da Dona Amélia, né? Não era assim. A gente sabe que é assim. O narrador acabou de falar que era exatamente isso, né? O negro era torturado. Não era só o povo que falava, era isso que realmente acontecia. Tudo aquilo perturbava a vida do Santa Fé. Ela bem que sentia que o marido vinha mudando de humores. Raras vezes era aquele Lula de outra hora, de olhar cismarento,
o homem de tanta ternura para com sua mulher. Agora não parecia que a quisesse como antigamente. Via no pegadio com a filha. Aqui eu acho que é um erro na minha edição, né? Não, acho que é via-o. Né? A gente está falando dela vendo ele. Via-o no pegadiço com a filha, que voltara do colégio do Recife, uma moça feita. Neném era a cara do pai. Dela não tinha coisa nenhuma. Achava linda a sua filha. Tinha aqueles cabelos louros e os olhos azuis, a pele macia, branca como alfenim. Alfenim foi uma coisa que eu aprendi aqui, com um livro. Eu não sei se lá pra cima, né, Nordeste, isso é mais comum até o dia de hoje ou também já ficou no passado. Mas alfenim é uma massa de açúcar muito branca e consistente que se usa para fazer doces, né? Se você colocar no Google, você vai encontrar umas fotos assim de alfenim. Tinha cabelos brancos louros e os olhos azuis e pele macia, branca como alfenim. E era uma menina doce, tão sem gênio, que encantava todo mundo. Viera do primeiro ano do colégio de freira, cheia de devoção, com modos de moça. O pai cercava-a de cuidado, de um zelo que ela, como mãe, achava até exagerado. Seria a sua filha a moça mais bem educada da várzea. Iam ao pilar de carruagem e reparava como o marido olhava embevecido para a menina no banco da frente, vestida como gente grande. Sabia que o povo falava mal do seu marido. Via os olhares que sacudiam em cima de todos quanto entravam na igreja. Via os olhares que sacudiam em cima de todos quando entravam na igreja. No tempo de seu pai, tudo era bem diferente. Viam-se cercados dos conhecidos do pilar, das filhas do juiz, das irmãs do padre, dos amigos do capitão Tomás. Agora era sair do carro, entrar na igreja, voltar da igreja para o carro. O que haveria contra Lula para aquela hostilidade? Seria que fosse inveja? Lula era homem de sua casa, de certo trato, de orgulho, que ela não apoiava. Era o orgulho do marido. Havia nele uma maneira de sentir as coisas que talvez desgostasse a gente do pilar. Lula falava de sua família de Pernambuco com soberba. Não procurava discussão com o marido por motivos assim, sem importância. Deixava que ele ficasse com o seu orgulho de raça. Para que brigar? Família era para Lula coisa sagrada. Fora infeliz com o pai, sofrera o diabo com a mãe viúva, perseguida pela política. Lula tinha razão de falar do seu povo com aquela arrogância. Em casa, ele só via a filha. Dizia sempre que Neném era a cara de sua mãe. Nunca vira semelhança igual. Tinha tudo da família de Recife, dos velhos Chacon. Gente que sabia entrar e sair, gente de trato, sem aquela bruteza dos engenhos. Dona Amélia não contrariava o marido, mas sentia-se com aquele falar de desprezo com os seus. Por que Lula falava assim contra o povo dos engenhos? Não era ele parente do povo de seu pai? Até aquele dia não tivera a menor rusga com o seu marido. O que ele queria que fizesse, fazia sem protesto. Neném era como se só fosse filha dele. Lula fazia de pai e de mãe da menina. A princípio achou bonito aquela dedicação do marido. Tudo que fosse para Neném teria que ser feito por ele. Agora via que Lula exagerava. Moça só se entendia bem com a mãe. Seria a mãe quem saberia melhor da sua precisão, dos seus desejos. Lula fazia de Neném toda a razão da sua vida. Quando a menina estava no colégio, escrevia cartas compridas, longas, que ela não sabia o que mandavam dizer. Que assunto teria o seu marido para escrever tanto a uma filha moça de colégio? Não lhe falava daquilo para que ele não desconfiasse. Neném escrevia muito ao pai. Às vezes Lula lhe lia as cartas da filha, doutras não lhe mostrava nada. Perguntava-lhe: então, Lula, o que Neném mandou dizer? O marido dava uma desculpa qualquer e mudava de assunto.
Neném era uma menina tão cândida, tão doce. Tinha receio que as cavilações do pai estragasse a menina. Por mais que temesse, não se metia a contrariar o marido. Lembrava-se da fúria que se apoderara dele quando o procurou para condenar as ações de Deodato. Sabia que os negros estavam apanhando sem necessidade e procurara Lula para lhe falar daquela miséria. Nunca viram uma pessoa exasperar-se tanto. Era como se ela tivesse se revoltado. Vira o que sua mãe sofrera com a malquerença de Lula. Pobre de sua mãe, que se dera como uma escrava aos seus deveres. Fora ingrata com ela. Uma das coisas que mais lhe doíam era pensar na morte dela depois daquela noite de discussão com Lula. Tudo por causa de Neném. Aquele amor de seu marido, aquele cuidado pela filha, não podia ser boa coisa para a criação da moça. E era todo o pensamento de Dona Amélia. Os negros do engenho se foram. Até as negras de sua mãe não quiseram ficar na cozinha. Os do Santa Rosa haviam ficado na senzala. Eram amigos do senhor do engenho. Se o seu pai estivesse vivo, tudo seria como no Santa Rosa. Via-se Dona Amélia cercada de pensamentos que não desejava que fossem seus. Lula não gostava dos negros. No dia da abolição, os pobres foram para a frente do engenho doidos de alegria. Teve medo. O feitor ganhara a caatinga e Lula trouxera para a sala os clavinotes armados. Lembra-se que clavinote é um tipo de espingarda, né? Os negros cantavam no pátio com uma fogueira acesa.